Canal do Gabay. Aí você, estamos juntos novamente no Zona Mista com Gabay. Espero que vocês e respectivas famílias estejam ótimos. Bora fazer barba, bigode e cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative os sininhos para receber todas as notificações, os conteúdos e para fortalecer, para que cada vez mais esse conteúdo rode para mais pessoas. Se você não gostar, manda para os teus inimigos. Vamos lá. Eu queria fazer algumas considerações, alguns comentários em relação à entrevista de Leila Pereira na coletiva de 16/1/24, terça-feira. Ela fez uma introdução na entrevista, foi 1h50, 1h40, quase 1h50 minutos, e ela fez uma introdução de quase 10 minutos, e chega uma hora que ela começa, que ela fala o seguinte: a minha gestão é extremamente vitoriosa e começou o seu mandato voando e não acelerando. Ponto. Leila Pereira, vitoriosa onde? Os títulos que o Palmeiras está ganhando é tudo fruto de um trabalho passado. Você está pegando carona e você não vai na janela. Detalhe. Eu já te falei isso. Na minha opinião, você não tem roupa para entrar na festa de Paulo Nobre. Você não senta na mesma mesa que Paulo Nobre. Se na quinta, sexta mesa ainda tudo bem. Então vamos lá. Quando você fala isso, nas tuas entrevistas, e não é só essa, se bem que essa ainda foi mais coerente do que aquela desastrosa, aquela patética entrevista que você deu no final do ano passado. Leila Pereira, eu faço, eu aconteço, eu crio, eu isso, eu aquilo. Isso não é liderar. Você não lidera por conquista, por imposição. Eu faço, eu isso, aqui até anotei. Outra coisa, quando você fala o seguinte, algumas frases que você termina, você fala, entende? Não, eu não entendo. Eu não entendo quando você quer dizer de transparência clara, cristalina, porque você não é. Você é quando te compensa. Nos assuntos que te convém, você é. Contrato, se existe, da tua empresa de avião com Palmeiras. Até hoje ninguém sabe. Contrato das tuas empresas, que eu não vou dar nome, com o Palmeiras de patrocínio, você deixou muito claro, e isso a gente, acho que a maioria já sabia, se não todos, que vem de Gagliotti. Esse cara também prejudicou. Ele, pelo menos, não atrapalhou tanto. Então, ele deixou o que Paulo Nobre fez, ele foi inteligente. E aí entra um detalhe. Se você fosse, como sugestão, quando você fala de clubes, porque você fala do Palmeiras, que você mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, buscar informações das empresas por causa dos patrocínios de outros times, você cutuca os outros times, você está sendo tão pequena quanto Carlos Miguel Aidar naquela entrevista, não patética, não desastrosa, nojenta. Um cara que eu acho que é advogado daquele nível, você vê o nível do advogado. Enfim, e que foi escorraçado, eu não estou falando da torcida do São Paulo, todo respeito, e o São Paulo sabe disso, escorraçado, foi chutado da sala dele por diversas coisas que todo mundo, ou se não todo mundo, muita gente sabe o porquê. Legal. Quando você faz essas coisas, Leila, você não está acrescentando nada para você está se apequenando. Cuida do teu quintal. Quando você começa a falar tuas besteiras, me mostra o contrato. Então vamos lá. A imprensa brasileira, independente de ser mulher ou homem, já vou deixar isso claro, vou falar imprensa, a gente sabe que tem competentes e incompetentes. Para mim, é 2% de competentes, 98% de incompetentes. Porque não, caras que estudam, se formam em jornalismo, vão para repórter, seja o que for o lado que vão seguir na vida, não se preparam para as entrevistas. Está muito claro nessa entrevista, e não porque é mulheres, em outras também que você falou, homens não falaram. Tá bom. O que aconteceu? Você comentou duas coisas. Quando você fala
da W Torre, que é muito bem colocado, e parabéns para você, sinceramente, que pegou isso. Existem alguns fatos que eu não consigo compreender. A W Torre fecha um contrato, que tem, e não é um contrato de uma mão só, são duas mãos. Eu não sou advogado, não é a minha formação é outra. E aí, o que acontece? Pelo que, acho que você explicou, que foi, a partir do 8º mês não pagaram o que tinham que pagar. Nós estamos falando de Gagliotti, anos atrás. Por que só agora eu digo, uns tempos antes que você entrou com o processo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Não existe uma cláusula que se uma parte não paga, a outra não é obrigada a cumprir também? Ou seja, não pagou, você não tem que dar o estádio para shows. Alguma coisa está estranha. Desculpa, Leila Pereira. Tem alguma coisa que a gente não sabe. E não tem um repórter, e não só as mulheres que estavam aí, que nunca te perguntaram isso. Vocês não acham que tem alguma coisa estranha, gente? Cadê? Onde está a pegadinha? A conta não fecha. A conta não fecha. Como que anos e anos e anos eles fazem shows e o Palmeiras não recebe e está tudo bem? Os caras estão assinando o contrato, ou fechando o negócio com vários times, vários estádios. Alguma coisa tem. Eu não estou dizendo que é sujeira, podridão, ou isso, aquilo. Não sei. A conta não fecha. Ou existe uma cláusula no contrato que foi mal feita e não foi protegida. Não sei. Isso é impressionante. 2. Quando falam do teu patrocínio. Será que ninguém pensa? Eu não consigo entender. De novo, repórteres. Ah, mas o outro time, o time A, fechou um contrato de 120 milhões no peito. Corinthians, que falam. Não tenho nada contra o Corinthians, eu estou só dando um exemplo. O São Paulo fechou agora um contrato milionário. O Flamengo isso. Cada time. Aí falam, Leila Pereira, você vai igualar? Igualar o quê? Vamos dizer, primeiro você tem que se preocupar com o teu quintal, com a tua grama. A grama do vizinho sempre é mais bonita. Se preocupa com o Palmeiras. Se você se preocupar só com o Palmeiras, as coisas andam. Você não tem que se preocupar com os outros. Faça a tua lição de casa. Aí, o que acontece? Não, mas Leila, o Corinthians fechou um contrato de 120 milhões e você falou que se eles mostrassem... Primeiro, ninguém é idiota, Leila Pereira. Ninguém vai mostrar o contrato. Você já sabia disso. Você não é boa. 2, falam dos 120 milhões. Detalhe, o Corinthians dizem que fechou, já que nós estamos falando, 120 milhões o peito. A camisa do Corinthians vale 200 e poucos milhões. A do Flamengo 200 milhões, 200 e poucos milhões. Então o teu contrato não é 120 milhões. Ou você iguala, ou você vai ter que abrir como você disse. Vamos ver se você tem palavra, porque às vezes, muitas vezes que você falou, foi só blá, 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 blá. Perfeito? Então não tem um repórter competente para falar isso, para falar, não é 120 milhões. 120 milhões é o peito. Ou não interessa quanto é do outro. Então, não, é o que vale a camisa do Palmeiras. Não me interessa quanto vale a do Corinthians, do Flamengo, do Zé Mané. É o quanto vale a minha camisa. Quanto vale a camisa do Palmeiras? É isso que você tem que correr atrás. Isso é medíocre, então, quando você fala de transparência, porque para mim você não tem transparência nenhuma. Caso, quando aconteceu com os, como é o nome lá, os conselheiros que te questionaram algumas coisas, lembra? Que você repudiou, que você escanteou, que você dizem que você... Eles dizem, não foi eu? Que você tirou os benefícios. Agora, Leila Pereira, você... E eu sou contra todos os conselheiros, tá? Eu sou contra todos os conselheiros, esses conselheiros que sentam a bunda, esses parasitas energúmenos que estão lá. Tem que mandar, se você quer crescer no Palmeiras, muda o estatuto. Corta todos. Você tem poder para isso, não tem? E conselheiros, a partir de agora, com tempo limitado e merecimento, meritocracia de estar sentado lá. Não é por status e para comer pizza. Essa é a minha opinião. Legal. Vamos falar da tua entrevista. A entrevista não. Você montou uma entrevista só para mulheres. Não sou contra. Agora eu faço uma pergunta para você e para todas as mulheres que estavam lá. Se um presidente homem chega lá e eu quero só homens no meu
O cara no meio, eu pergunto para você e vê se você concorda comigo. No meio da coletiva é barrado, é cortado, entra a polícia e ele sai algemado. Por que não para os dois? Pergunto a você. Vaidade, eu quero fazer uma coisa diferente para o mundo ver. Você não descobriu a roda, Leila Pereira. É isso que te apequena. Ah, mas vai ter 3, 4, 5 que eu já sei, as repórteres. Que coisa maravilhosa que você fez. Incompetente tem em todos os lados, masculino, feminino, em todos os ramos. Não acrescentou em nada. Pena que elas não entenderam que se amanhã fizerem uma pergunta atravessada para você, a próxima eles não entram. Como se fosse homem. É isso que eles não entenderam. Ok. Continuando. Quando você fala eu faço, eu aconteço, que eu já toquei, na boa você não faz nada. Você não faz mais que a sua obrigação de chegar, como você falou, eu vou pedir para os meus, eu vou pedir que eles façam uma análise das empresas para ver se tem condição de pagamento do contrato, isso e aquilo. Você não faz nada mais que a tua obrigação. Foi você que quis estar aí. Então você faça. Não tem que ficar se vangloriando porque você faz. Fale bem menos, faça muito mais, Leila. Essa foi uma ladainha das piores, Leila Pereira. Na boa, você não tem vergonha, né? Você falou na tua entrevista, logo no começo, que você, quando entrou no Palmeiras, fazia 2 anos que o Palmeiras não tinha patrocínio, não é isso? 2015, Leila Pereira, antes de você entrar, não é alguém que me contou, no camarote, num dos camarotes da Prevent Senior, vendo a final da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos, com gol do Praz no último pênalti. O que você chama Prevent Senior, então? O que ela era? Ele tinha na camisa do Palmeiras. Detalhe. Eu tinha essa camisa, eu tenho essa camisa, inclusive. A pergunta é, cadê... O que a Prevent Senior era? Essa ladainha tua, isso é mentira? O que é? Ou eu tô mentindo? Porque eu tava na final, no camarote da Eu vi a final do camarote da Prevent Senior. Com meu filho. E mais algumas outras pessoas. Te pergunto, o que era aquilo? E o Palmeiras não tinha patrocínio? Ou aí você chegou e você quis todo o uniforme e você bancou para isso? Ou eu tô errado? Não tem um repórter para perguntar isso? É um monte de incompetência. Por isso que a imprensa brasileira, isso que eu falei, para mim 2% são competentes, não tendenciosos, não clubistas, não isso, não aquilo, e os 98 são. Independente, novamente, e não vou falar mais de mulher ou homem. Só para finalizar, Leila Pereira, um verdadeiro líder, ele se faz com atitudes, ele conquista, ele não impõe. Sugestão rápida. Você quer cair nas graças do palmeirense e ser ovacionada para o resto da tua vida? Se engrandece. Deixa o eu de lado. Liga para Paulo Nobre. Paulo, tá na hora de a gente conversar. Vamos ter uma reunião aqui, vamos sair para almoçar, um café, não interessa o quê. Paulo, eu acho que eu manjo, e realmente eu acho que você manja das coisas, e você manja muito, Paulo, porque você começou esse projeto. Vamos trabalhar junto em prol do Palmeiras? Fica a reflexão, Leila Pereira. Um abraço a todos, fiquem com Deus.